Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 32 da obra Estude Viva, que aqui tomamos a liberdade de intitular este vídeo Na Construção da Fraternidade. No capítulo 32 encontram-se as seguintes mensagens: em torno da regra áurea, de Emmanuel, e a mensagem Esnobismo, de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 10, o Homem no Mundo, e a pergunta 875 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça as reflexões e depois volte para cá para que juntos possamos finalizá-las. Vamos refletir um pouquinho sobre a fraternidade? Vamos tirar um momento para refletir se as nossas atitudes têm ajudado na construção dessa fraternidade que tão nos é necessitada, que nos é tão almejada? Será que temos caminhado para esse fim? Será que temos contribuído para a fraternidade universal? Bom, faça então suas reflexões e depois venha para cá para que a gente possa refletir então um pouquinho sobre isso. Como de costume, iniciando os nossos comentários com a mensagem do Evangelho, o capítulo 17, Sete Perfeitos, o item 10, o Homem no Mundo. Essa mensagem nos convida a refletir sobre nós no mundo. Uma questão bastante interessante é que nós não somos o nosso corpo. O nosso corpo é basicamente um hospedeiro e nós somos os hóspedes. Nós viemos para o mundo material através dele e sairemos do mundo material devolvendo esse corpo para a natureza. Uma questão bastante interessante e convém a nós refletirmos um pouquinho é o homem no mundo. Muitas das vezes nós falamos de uma ideia de purificar os pensamentos, de buscar a elevação dos pensamentos, de orar, de termos contato com a divindade e etc. E nós devemos tomar um pouco de cuidado quando dizemos isso para não interpretarmos ao pé da letra, no sentido de que nós devemos abandonar os nossos afazeres, abandonar a nossa vida material e ficarmos, por exemplo, em algum lugar afastado de tudo e de todos, ficando ali orando e meditando sempre. E essa mensagem vem justamente a nos convidar o seguinte: olha, você é um ser humano que está inserido numa sociedade, em um grupo específico, e tudo isso não é por acaso. Você tem que viver de acordo com os homens da sua época. Ou seja, de acordo com os costumes, de acordo com a sociedade, de conviver uns com os outros. Porque ele fala: aquele que se priva do contato com seus irmãos está ali, querendo ou não, se privando do maior meio de poder aperfeiçoar-se. Porque a melhor maneira de melhorar a si mesmo é através do convívio com o outro. E convenhamos, conviver com nós é difícil, mas conviver com o outro é um desafio ainda maior. Vocês não concordam? E uma questão bastante interessante: quando nós pensamos no convívio da sociedade, em que mais cabeças pensam, em que mais necessidades devem ser atendidas, vocês concordam que, querendo ou não, nós devemos então aprender a abrir mão dos nossos desejos, a lidarmos com nossa parte egoísta, a pensarmos no outro, em pensarmos no coletivo ao invés do individual? Então, querendo ou não, isso nos ajuda a desenvolver cada vez mais virtudes. Aquela frase que diz que a felicidade só é real quando compartilhada, ela tem muita verdade nela. Porque realmente o ser humano só vai ser feliz, ele só vai ser fértil, só poderá entregar algo a partir do momento em que ele tem para com quem entregar. E é nesse momento que a gente observa o papel fundamental que o nosso próximo tem na nossa vida. É por isso, então, que nessa mensagem do Evangelho, ele nos convida a refletir. Devemos sim purificar o coração através da eliminação de pensamentos fúteis que não nos ajudem na nossa elevação espiritual e encontrar em nós essas sementes dessa caridade. Mas nós devemos viver de acordo com a nossa época. E quando ele fala dessa ideia de que nós devemos purificar, de nós devemos sempre estar em contato com os céus, é no sentido de sempre estarmos purificando a nossa consciência, que é no cotidiano, no nosso trabalho, que é convivendo com as pessoas, é fazendo aquilo, mas pensando
na divindade. Então isso é um ponto muito interessante. Essa mensagem do Evangelho nos convida justamente a refletir o seguinte: a tudo que formos fazer ou terminar, em suma, tudo aquilo que nós formos construir, lembremos sempre do nosso Criador e entregamos isso a Ele. Porque a partir desse momento que a nossa mentalidade estiver alinhada a esse Criador, a partir do momento em que ela estiver sintonizada, nós estaremos cada vez mais sendo servos, sendo instrumentos, melhor dizendo, melhores. E aí ele fala: tenha consciência limpa. Somos chamados a conviver na diversidade. Quando iniciar e começar uma obra, eleve o pensamento ao Criador. Em tudo o que fizermos, remonte então à fonte. Aquele que se isola priva-se do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, que é a questão do egoísmo, né? E se Deus é amor, o que ele nos pede é que nós amemos uns aos outros. Isso é uma questão muito interessante. Então, a partir do momento em que a gente reflete sobre essa questão do convívio, que a gente reflete sobre a importância que ela tem dentro da nossa formação espiritual, vem a pergunta de 875, em que Allan Kardec questiona: o que é justiça? E essa é uma questão bastante interessante, porque quando ele questiona o que consiste a justiça, a resposta é respeitar os direitos. E aí ele faz uma subpergunta. A pergunta de 875A, né, a subpergunta, e ele questiona: mas tá, e o que consiste esses direitos? O que delimita esses direitos? Aí a resposta é muito interessante. Leis humanas e a lei natural. Olha que interessante isso. Ou seja, olha que reflexão que nós devemos aqui entender. A justiça é o cumprimento dos direitos, ok? E quais são os direitos que nós temos? Existem os direitos que são as leis naturais, que estão ali: lei de causa e efeito, lei da sociedade, lei da necessidade, que cada um atrai aquilo que é necessário para si, para a sua evolução, e assim por diante. Em vídeos posteriores, né, principalmente lá no módulo de estudo do Livro dos Espíritos, nós estaremos comentando um pouquinho sobre essas leis. No livro, o Livro dos Espíritos, a parte 3, né, do livro, retrata essas leis da natureza. Mas também existem as leis humanas, que são um espelho, né, seria uma, entre aspas, uma imitação dessas leis naturais, mas que com o passar do tempo, dos costumes, né, das modificações do ser humano, elas vão se adaptando. Mas olha que questão interessante, que essa resposta nos convida a refletir que nós devemos respeitar as leis na época em que nós vivemos. Ah, mas eu não concordo. Ai, porque não sei o quê. Isso é um ponto muito interessante, que convém a nós refletirmos um pouquinho sobre quantas vezes nós não infringimos as leis que são colocadas na sociedade. Entendem? Leis básicas. Leis básicas. Talvez um imposto, talvez não jogar lixo na rua. Coisas simples que nós infringimos e aí queremos cumprir leis naturais. Entendem? Um ponto muito interessante que nós devemos entender é o seguinte, e por favor não me interpretem mal. Quando nós viramos e falamos assim: devemos cumprir as leis dos homens, João, então, mas tiveram épocas em que tiveram leis em que, por exemplo, mulheres não podiam votar. Não quer dizer que as leis humanas são corretas, no sentido de entendermos o quê? Talvez o que hoje nós consideramos correto, daqui a alguns poucos anos, né, ou milênios, a sociedade vai olhar e falar: meu Deus, eles pensavam assim, eles proibiam isso, consideravam aquilo como correto, porque as coisas mudam. Mas uma questão muito interessante é: coloque no crivo. Como saber se algo está correto ou não, tendencia para o correto, na nossa pequenez? É a gente pensar assim: essa lei, ela caminha para o bem? Ela permite ao outro que ele desenvolva? Ele permite ao outro que ele ame cada vez mais, que ele faça o bem? Se a resposta for não, provavelmente tem um probleminha com ela. Se a resposta for sim, caminhe. E a raça humana, nós estamos passando por momentos de várias reformulações jurídicas, em que nós estamos nos questionando sobre as nossas leis, sobre os nossos costumes, e é um ponto muito interessante. Novos espíritos vêm aqui para promover essa renovação. Mas uma questão muito interessante, e é o foco dessa pergunta:
nós devemos respeitar os direitos uns dos outros. E esses direitos, eles começam desde as leis humanas e as leis naturais. Nós devemos respeitar isso. E aí vamos, às vezes, quando nesse debate a gente pega aquelas leis mais extremas, aquelas mais polêmicas, mas foquemos nas leis básicas. Que todo ser humano tem direito à moradia, à saúde, à educação. Que todo ser humano tem direito a um lar, né, a uma família. Será que nós buscamos cumprir isso? Observemos as pessoas que não têm um lar, que não têm uma família, que não têm uma educação, que são analfabetas. Temos buscado na nossa representatividade, naquilo que nos cabe, talvez eleger políticos que nos ajudem nessa tarefa? Entendem o nosso papel no meio? Nós devemos pensar num todo. E pensar que às vezes, eu não tenho o que fazer. Sempre tem. Sempre tem. Somos nós que votamos. Somos nós que colocamos os políticos que fazem toda essa organização e todo esse trabalho. Eles nos representam. Será que quando nós vamos votar temos consciência disso? Cabe a nós um ponto muito interessante. Porque a partir do momento em que nós não estamos tendo essa consciência, automaticamente colocamos uma pessoa lá que não tem consciência também. E aonde está a justiça? Onde estará o cumprimento do direito que cada um de nós tem? Entende? É nesse aspecto que a mensagem do Emmanuel em torno da Lei Áurea, ele nos faz reflexões valiosíssimas. Ele coloca uns pontos em que ele fala que a vida é uma espécie de condomínio. À medida que nós solucionamos as grandes questões do interesse coletivo, a gente começa a observar os direitos dos outros. Olha que reflexão interessante, né? A partir do momento, então, que há uma questão que é do coletivo, moradia, que é uma questão de saúde, de saneamento, a hora que a gente resolve isso, a gente fala, nossa, quão importante que o outro tenha isso, né? Que eu também tenha. Nossa, como é bom ter uma água tratada. Como é bom ter uma escola com educação que me ajuda a pensar, entende? A me comunicar, a estudar. Então, olha que questão interessante. E ele continua. A construção do bem comum, a fraternidade, é um empreendimento de renovação. A construção de novos tempos exige cooperação, solidariedade, entendimento e concórdia. Temos buscado fazer isso? Temos nos solidarizado? Temos juntado as peças? De novo, não discutir ali se eu ou você está correto, mas não, vamos debater ideias, vamos ver qual é o melhor caminho, vamos pensar num todo e não somente em mim, não somente em você, mas num todo, qual é a melhor atitude que vai beneficiar o nosso coletivo, a nossa cidade, o nosso país, o nosso estado, o nosso planeta. Uma questão que nós já repetimos aqui em vários vídeos e convém a gente a refletir. Por que nós temos o hábito de pensarmos a minha cidade, o meu estado, o meu país, sendo que quando a gente para analisar, a gente vê o absurdo que é isso. Tudo é nosso. Nós somos irmãos, independentemente do lugar geograficamente que nós estejamos povoados. Se a terra cair, todos nós vamos cair juntos. Se ela virar e falar assim, eu vou surtar, nós estamos literalmente, desculpe a palavra, ferrados. Nós precisamos visualizar isso. É aquele exemplo básico e que convém a nós refletirmos. O bem da colmeia é o bem da abelha. Mas não necessariamente o bem da abelha é o bem da colmeia. A mesma coisa nós. O bem do planeta Terra reflete o bem a toda a população da Terra. Agora, o bem para mim, aquilo que é o meu conforto, talvez não seja o bem para a Terra e talvez seja o contrário. Entende? Então convém a nós. E a gente não para refletir sobre isso. E a gente não consegue observar que é justamente nessa falta de reflexão, nessa falta de análise, nessa falta de estudo, que nós cometemos atrocidades uns com os outros. Que nós achamos que nós somos melhores do que os outros. E aí, ao invés de criarmos conexões, criamos barreiras em nossos corações. Isso nos atrofia, nos impede e faz com que nós sejamos cada vez menores, sendo que viemos para cá para sermos cada vez maiores. Convém a nós refletirmos. Né? E aí ele fala, meditemos um pouquinho sobre deslocar o amor da teoria para o amor na prática. E eu achei essa frase tão interessante porque o que o Emmanuel está nos convidando a refletir nesse ponto? Lemos os evangelhos, fazemos palestras doutrinárias, fazemos os estudos, vemos o amor na teoria. Convém a nós agora
ver o amor na prática. Nós sabemos o que é ser fraterno, nós sabemos o que é ser paciente, o que é ser amoroso, o que é fazer o bem. Ai, João Vitor, não sei. Faça ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a você. Essa é a regra áurea que o Emmanuel nos convida a refletir. Nós temos o hábito de virar e falar assim, não faça ao outro o que ele não gostaria que fosse feito a você. Ele fala, coloque isso no positivo. No seguinte sentido, faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. E isso é um ponto muito interessante, esse cooperativismo, dessa solidariedade, dessa ajuda mútua que nós devemos ter um para com os outros. Isso é um ponto muito importante e que convém a nós refletir. E aí vem a mensagem de André Luiz. Quando nós pensamos então em torno dessa fraternidade, em torno dessa construção, nós devemos tomar muito cuidado com o esnobismo. E a mensagem do André Luiz veio justamente para puxar a nossa orelha, para nos convidar a refletir se nós talvez não estejamos sendo snobs, se nós talvez estejamos caminhando justamente o contrário da fraternidade, achando que somos donos da verdade, achando que nós somos detentores da verdade, excluindo as pessoas, privilegiando mais faces, né, títulos, dinheiro, honrarias, do que a essência que cada um de nós traz. E essa mensagem, eu vou falar um negócio. Convém a nós ler e refletir e fazer uma autocrítica. Ele nos fala, olha que interessante, ter orientação de natureza inferior, apaixonar por exterioridades sociais, escolher uma classe para frequentar. É tal lugar que eu frequento, é tal grupo que eu ando, é tal tipo de livro que eu leio. Entendem isso? Aí continua. Isolar com grupos segregacionistas, ou seja, separar do todo, achar que aquilo é o melhor, não unir. Tudo isso caminha contra a fraternidade. Ele continua. Acreditar mais em títulos transitórios, em facilidades econômicas do que no valor substancial, na essência. Estimar espetáculos, ser o centro. Disposições para ordenar, faça isso, tal horário, em tal local, se não for assim eu não vou. Eita, eita, ele continua. O esnobismo é um parasita destruidor. Vigiemo-nos. Procuremos dar o fora com ele, assim como a erva daninha que cresce em solo bom. Então, a partir do momento em que nós estivermos buscando nos unir, começar sentimentos do tipo: o que eu falo é o melhor, tal grupo é melhor, aquele outro não é. Prefiro ir para tal lugar do que ir para esse. Jamais irei para esse lugar. Preciso sempre ter o centro das atenções. Preciso sempre ordenar, sempre mandar. Em vez de ser líder, eu sou chefe. Entendem isso? Eu obrigo. Não coloco debate. Não coloco as pessoas para pensar. Eu quero que elas pensem igual a mim. E isso é muito... É grave. É a palavra correta. Grave. E como o André Luiz nos coloca, é um parasita destruidor. Por quê? Como tendo essas ações seremos fraternos? E convém a todos nós refletirmos isso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses sentimentos, eles vêm se nós não tirarmos eles como ervas daninhas. Eles se instalam e logo, logo começam no pensamento e logo, logo viram ações. Por isso, orai e vigiai. Assim, pessoal, quando então falarmos sobre a fraternidade, que nós possamos refletir que ela só será possível a partir do momento em que nós nos unirmos e nos amarmos. Esperamos que esse vídeo tenha te trago excelentes reflexões. Um beijo no seu coração e te vejo no próximo vídeo. Até mais, pessoal!